ao controle do trabalho. Eu queria deixar esse caso do Marcos Braz um pouco à parte, mas concentrar muito no trabalho técnico e tático. A gente percebe, né, como eu falei anteriormente, que a gente tem um confronto de uma equipe que está muito bem equilibrada, com um trabalho muito bem realizado pelo Dorival e a sua comissão técnica, né, perante aos seus atletas, com um mais fechado. E do lado contrário, né, faça um retorno e depois vire à direita na rua Roque Silva. No comando técnico do Flamengo. E esse comando técnico, né, o que acontece é que a semana de trabalho foi uma semana muito tumultuada, onde os comandos do treinador já não são muito bem aceitos, né? Vire à direita na rua Roque Silva. O grande problema do Flamengo realmente é que o São Paulo perdeu esse controle dos atletas, né? Em 400 metros, vire à direita na rua ressaltando Papa Paulo que é uma equipe VI. muito qualificado, né? E que no jogo único agora, embora esteja em vantagem no resultado, né? Eu acho que se mostra ainda, né, um jogo muito equilibrado, né? Uma vitória simples leva o jogo para as penalidades. Então eu acho que a gente vai ter esse confronto aí, né, de uma equipe muito bem controlada pelo seu treinador, que é o Dorival Júnior, e do outro lado talvez uma mobilização especial para esse último jogo, onde de repente um bom trabalho agora de vestiário, né, pode aparar algumas arestas e pode, né, assim, focar muito no jogo final e depois, né, a gente já sabe a consequência. Eu acho que está inviável realmente a permanência do São Paulo no Flamengo, né, pela sequência de resultados negativos, e entre esses resultados negativos, além da falta de título, alguns jogos que a equipe jogou goleadas, né? Então eu acho que mais uma mobilização do vestiário em alguns momentos, por um líder de grupo, pode fazer uma diferença também, né? Então eu acho que essa é a expectativa do torcedor do Flamengo, ter essa união de vestiário, e a expectativa do torcedor de São Paulo é se confirmar o bom momento, né, e do trabalho do Dorival à frente de São Paulo. E aí é um ponto importante, né, Ney? Boa tarde, a Thaís falando aqui de São Paulo. E quando a gente fala desse grupo do Flamengo, nunca dá para subestimar, a gente conversava sobre isso agora há pouco, e a torcida tem a pressão para o jogador também, e eles podem ter esse poder, né, de reverter um resultado como esse. Mas eu queria falar do técnico do outro time, o quanto pode influenciar nesse resultado. Porque quando a gente fala de Dorival Júnior, chegou, organizou a casa. Eu lembro que no começo do ano, quando a gente falava de São Paulo, muita gente falava, será que o São Paulo vai lutar para não cair, para a Série B? E olha o São Paulo que a gente está hoje, né? Organizado, pelo menos dentro de campo. E conhece muito bem o Flamengo, conhece muito bem os jogadores. Quem não vai lembrar aqui do beijinho, né, jogado pelo Gabigol pro Dorival na entrevista coletiva. Como é que a gente pode interpretar também esse conhecimento muito profundo do adversário? Olha, Thaís, eu acho que esse está sendo um diferencial, talvez, desse embate, né? Primeiramente, o trabalho do Dorival no São Paulo, né? O São Paulo, por exemplo, tem um jogador do São Paulo, eu vi um jogo no Maracanã, tem um jogador do São Paulo que eu acho que ele passa muito despercebido pelo grande público, né? Mas quando a gente vê a parte tática do São Paulo, você vê esse posicionamento do Alisson, que era um atacante, veio trabalhar ali praticamente como segundo volante, que tem uma qualidade na saída de bola do São Paulo, e a gente percebe que isso foi um trabalho do Dorival, né? Se não me engano, né, eu conheço o Alisson desde garoto, desde a formação da base dele no Cruzeiro, sempre foi um atacante, e eu acho que são detalhes do treinador, né, que vão ajustando da equipe, né? Então, como eu falei anteriormente, eu acho que o Dorival tem todo esse controle, né? E do outro lado, né, eu acho que o Dorival ter passado no Flamengo, conhecer como é a pressão do Flamengo numa final de campeonato, não que no São Paulo também não tem essa pressão, porque eu vejo as duas equipes emocionalmente muito pressionados, né? O São Paulo há um tempo sem ganhar um título, com essa possibilidade de um título inédito da Copa do Brasil, que já bateu em algumas vezes na porta e não aproveitou a oportunidade, e do outro lado o Flamengo também, muita pressão, né? As duas últimas semanas com muitas confusões internas e externas também, né? Então o Dorival é conhecedor disso, primeiramente do seu elenco, e conhecedor lá do trabalho que acontece no Flamengo. Eu acho que ele soube muito aproveitar, principalmente o primeiro jogo, né? Então no primeiro jogo a gente viu um time bem maduro do São Paulo dentro de campo, trabalhando muito
posse de bola, um time sem correria, no momento certo de fechar a marcação atrás fechada, com por exemplo, uma linha de 4 que foi perfeita, né? O Rafinha com um jogo espetacular ali ao lado do Alberto e do Beraldo, né? Então, assim, você percebeu que é o time do Paulista também, você percebeu que é um time que estava muito bem estruturado, né? E soube jogar no Maracanã. Tomara que agora, do lado do igual, né, para o torcedor de São Paulo, né, que dentro do seu campo ele tem aquela mesma frieza, porque a gente sabe que tem um torcedor ali cobrando agora, né, o título. Né? E do lado do Flamengo fica essa expectativa, né, e tomara para o torcedor do Flamengo, eles ficam nessa expectativa que os jogadores agora possam aí, né, num último momento, né, se fecharem, né, porque o time é talentoso e conseguir, né, de uma forma, como todo mundo está colocando, né, com essa possibilidade enorme de título do São Paulo devido ao primeiro jogo, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Ney, reta final do nosso bate-papo, te agradeço mais uma vez pela atenção. Quero que você fale especificamente sobre Lucas Moura. Para muita gente fez um jogo abaixo do que pode fazer no Maracanã, mas diante de um ambiente positivo, ao lado da torcida, no Morumbi que ele conhece tão bem e que você conhece tão bem, o que você acredita que o Lucas possa apresentar justamente num jogo com essa característica, diante dessa possibilidade de conquistar mais um título histórico com a camisa de São Paulo? Ney, eu só vou acrescentar a pergunta que faz diferença, junto com tudo isso, o fato de, como a gente já viu, o Lucas ser jogador de São Paulo e torcedor de São Paulo? Olha, eu acho que o Lucas, primeiramente, ele tem uma história muito bonita no São Paulo, desde a sua formação, culminado até o título lá da Sul-Americana em 2012, depois sendo negociado, então ele deu um retorno técnico para a sua equipe e deu um retorno financeiro também, porque infelizmente, devido à economia dos nossos clubes, em algum momento você trabalha o jogador da base para dar esse retorno financeiro também, então ele conseguiu essas duas coisas e agora retorna ao São Paulo num momento especial, né? Eu não sei, me parece que fica até o final da temporada e tem tudo de novo para repetir, a saída dele em 2012, sair em alta de novo, se realmente for confirmado a sua ida para o futebol dos Estados Unidos. Eu vejo como um pesar, né, da gente não ter condição de clubes como São Paulo, ou grandes clubes brasileiros, realmente não conseguir segurar dentro do nosso país um talento e perder esse talento para praças menores, né, como os Estados Unidos em relação ao Brasil, em relação ao futebol. Mas o Lucas, ele é um jogador que, se a gente falou tanto de jogadores do lado do Flamengo que podem se livrar, do lado do São Paulo, com certeza o Lucas é esse jogador, né? Eu falei dos ajustes que o Dorival fez na equipe, e um desses ajustes é colocar o Lucas jogando 100%, né? Assim, está dando certo, mas eu particularmente eu acho que é um jogador que ele pode fazer muita diferença, como fez em 2012, como fez os clubes europeus que jogando pelo lado direito do campo, porque ele é um jogador muito agudo, ele inibe a subida do lateral esquerdo, né? Tendo em vista inclusive que o Flamengo tem um lateral esquerdo com muita qualidade, que apoia muito, e acho que ele desenvolve muito naquele corredor. Mas ele sabe achar os seus momentos, né? E acho que no jogo contra o Maracanã, em alguns momentos, nesse primeiro jogo especificamente, ele teve que jogar um pouco meio de costas, né, para o gol do adversário, e ele foi muito bem marcado ali no setor do meio de campo, que praticamente o Flamengo jogou ali com 3 volantes e ficou um meio de campo meio congestionado ali naquele terço final do jogo, onde é a área de atuação dele, né? Mas com certeza é um jogador que, independente do posicionamento dele dentro de campo, ele pode desequilibrar, como ele desequilibrou em 2012 na conquista da Copa Sul-Americana. Que tinha Ney Franco à frente do São Paulo como comandante, assim como esteve à frente do Flamengo em 2006 no título da Copa do Brasil. É sempre um grande bate-papo. Tinham muitas perguntas, mas fui chamado pelo árbitro de vídeo que qualquer possibilidade de prorrogação. Viu, Marco Lacerda? Fim de papo. Ney Franco, um grande abraço para você. Obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui na Band News FM e ótima final de Copa do Brasil a todos nós. Prazer, obrigado pelo convite, né? E me coloco sempre à disposição aí pra gente falar aí das coisas do futebol. Agora 2h35.
Factual apresenta Giro Business, com Sérgio Aibo. oferecimento Movida. Alugue já seu carro na Movida. E Tóquio Marine Seguradora. Uma seguradora completa para você ir mais longe. Tentando já ter acesso às imagens do prédio onde ela estava ficando hospedada aqui em São Paulo. Estava na capital paulista para realizar a divulgação dessa biografia que ela lançou recentemente, chamada Outras Redes. Estava cumprindo uma agenda de entrevistas, estava também visitando alguns lugares, passou pelo Palmeiras, por exemplo, onde se encontrou e trocou biografias com o técnico Abel Ferreira. Ela, nas redes sociais, depois da sua aposentadoria do ano passado, onde parou de jogar pelo Praia Clube de Uberlândia, um time multicampeão aqui no Brasil, se apresentava nas redes sociais como uma especialista em liderança e alta performance, e antes da biografia já tinha também lançado um onde mostrava ali um pouco da história da sua carreira. Carreira simplesmente brilhante da Valeuska. Começou em 1995, ela que é mineira de Belo Horizonte, tem passagens por diversos times aqui no Brasil, começou jogando pelo Minas e tem também um detalhe da carreira da Valeuska. Ela é daquelas que quebrava as barreiras. Ela conseguiu, pela seleção brasileira de vôlei feminino, o primeiro título olímpico, ou seja, em 2008 Pequim entrou para essa chamada geração de ouro, a primeira medalha de ouro olímpica das meninas do Brasil, e também na temporada 2017-2018, já no fim da carreira, conseguiu levar o Praia Clube de Uberlândia ao primeiro título nacional, o título da Superliga. Jogou no exterior também, atuou na Itália, na Espanha e na Rússia, e na seleção brasileira ficou 10 anos. A primeira convocação veio entre 97 e 98, quando a seleção ainda era comandada pelo técnico Bernardinho, e ficou até 2008, quando pediu dispensa logo depois desse título olímpico. Tem um ponto aí que, anos depois, em 2013, o Brasil já era bicampeão olímpico, ela tinha saído da seleção, a Valeuska pede para voltar e jogar a Copa dos Campeões, mais difíceis de se disputar. Ela volta para a seleção brasileira e consegue mais uma vez o título. Mais recentemente, como a Ana disse, ela estava se dedicando à divulgação dessa autobiografia, estava aqui em São Paulo, hospedada em um apartamento ali na Bela Vista, perto da região dos Jardins. Na quarta-feira, ela participou de um podcast voltado ao público que curte voleibol, chamado Ataque e Defesa, que é comandado pelo jornalista que por muito tempo cobriu o vôlei, o Alexandre Oliveira. Essa entrevista, inclusive, foi gravada na quarta-feira, mas divulgada ontem às 9 da noite, meia hora antes de surgir a notícia da morte da Valeuska. O Alexandre Oliveira conversou com a Rádio Bandeirantes logo depois da notícia e contou um pouco sobre os projetos que a Valeuska já estava falando que faria no futuro. Hoje ela estava trabalhando digitalmente, tinha lançado um livro, né, para falar dessa passagem de jogadora para ex-atleta, chamado Outras Redes. E ela estava tocando um podcast que ela falava de mentes olímpicas, entrevistando campeões olímpicos, personagens olímpicos importantes do esporte nacional. Estava extremamente engajada com isso, fazendo palestras de saúde mental. Nesse podcast, a Valeuska falou um pouco sobre as conquistas, sobre a carreira, sobre projetos futuros, e tem um trechinho que ela destaca a importância que ela via no processo e relembra o título mais importante da carreira, as Olimpíadas de 2008. Eu sempre fui muito ligada ao processo. O processo, para mim, sempre foi muito importante. As pessoas acham, hoje até no podcast, as pessoas olham a medalha de ouro e falam, nossa, eu não vou pegar. Eu falo, gente, isso aí é só um símbolo de todo o processo que me levou. Então, quando eu subo no pódio em 2008 e pego a medalha, eu lembrei de tudo que eu fiz, que eu tive que percorrer, quantas vezes eu caí, quantas vezes eu levantei, para alcançar. E é impressionante observar nas redes sociais como um todo
mas como pessoa. A elegância, a simpatia, o humor dela que tirava gargalhadas por onde passava. O ex-jogador, que hoje é assistente técnico do Bragantino, pela passagem pela seleção brasileira, o Marco Boni, ele participou da programação da Rádio Bandeirantes e falou justamente sobre isso. A Valesca pessoa, o que ela representa. Eu comecei em 2007, a gente já trabalhou junto na televisão brasileira, né, adulta, né, 2008 nós somos campeões e ela era titular absoluta, uma craque, uma pessoa fantástica, uma líder nata dentro da quadra. Então, falar da Val é muito simples, porque era uma pessoa assim, realmente contagiante, uma pessoa que emanava muita alegria. É uma trajetória só de vitórias, uma pessoa realmente iluminada no esporte, um craque naquilo que fazia, uma pessoa que, pra você ter uma ideia, ela jogou até os 42 anos aqui com a gente e jogava de alto nível. A Confederação Brasileira de Voleibol escreveu uma publicação que a trajetória da Valesca será para sempre lembrada e referenciada. Ela que, com certeza, vai ficar na história, é uma das atletas da geração de ouro, como eu disse. Ela conseguiu o inédito título olímpico. O Brasil já vinha batendo na trave algumas vezes, né? A Valesca já fazia parte do elenco em 2000, Sydney, quando foi bronze, depois em 2004 perde uma semifinal de forma revoltante e aí em 2008 consegue o primeiro título. Ela, Sheila, Paula Besteiro, Mário, Popão, Fabiana que formou a dupla de central junto com ela nas Olimpíadas de 2008, jogaram juntas. A Fabiana também fez uma publicação muito emocionada. Como o Joel disse, a polícia está investigando as circunstâncias da morte da Valesca. E um detalhe, o Brasil, a seleção brasileira de vôlei feminino, está em Tóquio, no Japão, disputando o pré-olímpico, ou seja, tentando uma vaga para as Olimpíadas do ano que vem em Paris. Jogou na madrugada de hoje, tinham acabado de ficar sabendo dessa notícia, homenagearam a Valesca com uma faixa, todas as jogadoras com uma faixa no braço escrito W, número 1, que era o número que ela usava na seleção brasileira. E tem uma das jogadoras do elenco, a Thaísa, que também estava em 2008. Ela jogou campeã olímpica em 2008 com a Valesca. O Brasil foi superado, né, que estava passando pela mente, foi superado pela Turquia na madrugada de hoje, mas está vivo ainda na tentativa de uma vaga para as Olimpíadas do ano que vem. Sabe que seria prematuro de nossa parte entrar nesse momento em algum menor metro quadrado da região, lazer diferenciado no rooftop, com piscina de borda infinita e pagando apenas 319 mil. Como eles Campoberto, vai plano e plano, isso é possível. Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios localizados apenas 800 metros da estação Eucalipto do Shopping Ibirapuera. Venha conhecer o decorado do Rua Dom Manuel, número 35. Feche o melhor negócio da sua vida e garanta seu lugar onde viver é uma realidade. Para mais informações, acesse olimpa.plano.com.br. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e BIC apresentam Festival Risadaria. Venha aproveitar a programação gratuita da última semana no palco do Shopping Parque da cidade. Tem show todos os dias, às 6h30 da tarde. E nos finais de semana também tem atrações especiais para as crianças. Basta acessar risadaria.com.br e clicar em Shopping Parque da cidade. Aproveite e venha aqui conosco. O condomínio fechado Reserva das Flores, em Guarulhos, tem apartamentos de 2 e 3 dormitórios, 2 vagas, lazer completo e prontos para morar. Acesso direto à Marginal Tietê. Acesse reservaflores.com.br ou chame no WhatsApp 11 949 3136 e agende sua visita. Oportunidade única. Reserva das Flores, em Guarulhos, 11 949 3136. Realização apoio. A Cellcoin, sua infratec financeira que potencializa negócios, apresenta Cellbreeze, um pacote de produtos modulares e adaptáveis a diferentes necessidades. Temos a solução exata e customizável para os mais variados modelos de negócio. Embedded Finance para banking, retail, credit, cash management e muito mais. Isso é Cellbreeze. Acesse cellcoin.com.br e saiba mais. Cellcoin, the best service for growth. O negócio é o seguinte, a
A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, segurança, beleza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Na Persolândia sempre tem novidades para a sua casa e muitas ofertas. E acima de R$100 em compras nas lojas físicas, você ainda acumula cashback para usar na próxima compra. Vá a uma de nossas lojas e aproveite. Persolândia, qualidade e melhor mix de produtos para você. Bem-vindo ao MSC Yacht Club, seu refúgio de luxo e privacidade a bordo de um navio da MSC Cruzeiros. Desfrute de espaços elegantes e exclusivos. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, segurança, beleza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também como você vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a primeira em atendimento. Tem tudo que seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais atendente, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos negócios não passa o melhor preço. Tem que ser a melhor equipe. Vamos botar pra girar? A gente vai ver.
Eu daria 5-0 pro São Paulo, mas acabei de descobrir que Eduardo Barão está indo pro Morumbi assistir a partida. 1-0 São Paulo. Bruno Camarão. 2-1 Flamengo. Polêmico, hein? Polêmicão ele agora. São Paulo campeão nos pênaltis, calma. Deu pouquinho. Tá. Eu acho que 2-1 São Paulo. 2-1. Não tô mais confiante. Eu vou de 3-1 São Paulo. Lacerda, um abraço pra você. Valeu, Camarão. Beijo. O Morumbi vai estar lotado. Viva o game! Vem aí a Brasil Game Show 2023. A maior feira de games da América Latina está de volta a São Paulo. De 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte. Na BGS você encontra lançamentos, convidados internacionais, competições de esportes, cosplayers, Escolas passou a ser considerado um delito, com penas que podem ir até 10 anos de prisão e 150 mil euros de multa. Mas mesmo assim, o governo tem muita dificuldade de lidar com esse problema e poucos resultados concretos vêm sendo obtidos. Aí, Tati, Fernando. Qual é a maior dificuldade em lidar, ou enfrentar, ou acabar com o bullying nas escolas aí na França, Dani? Atualmente, Tati, o problema se concentra nas redes sociais. Os especialistas dizem que quando as autoridades aqui na França começaram a tratar do bullying nas escolas, essas violências ocorriam exclusivamente dentro dos estabelecimentos escolares. Só que com a popularização dos smartphones, com a aparição e a multiplicação das redes sociais, o problema do bullying se transferiu também para o meio virtual e depois, principalmente, da pandemia de Covid-19, quando a gente passou todos aqueles longos períodos de lockdown e as aulas presenciais foram suspensas, né, toda a educação se adaptou para o virtual, a prática do cyberbullying se banalizou completamente aqui na França. E é um verdadeiro quebra-cabeças aí para as famílias, para os educadores. No início agora desse mês, a família da adolescente Marie, que se suicidou em 2021 por ser vítima também de bullying na escola, anunciou que vai processar o TikTok. É uma decisão inédita aqui na França. A mãe e o pai da Marie registraram queixa contra o TikTok por provocação ao suicídio. Porque a família dela, dessa menina, Marie, responsabiliza os algoritmos do TikTok. A Marie publicou no TikTok um vídeo em 2021 protestando contra o bullying que ela sofria na escola por estar acima do peso, e a adolescente passou a receber uma quantidade imensa de vídeos sobre o mesmo assunto. Então, ela do usuário, ela vai explicar o mesmo tipo de conteúdo. E a mãe e o pai da Marie dizem que o fato de a adolescente ter sido bombardeada por vídeos no TikTok sobre o problema que ela estava enfrentando, os pais foram levar para a esse assédio contra os colegas, mas diante aí da forte repercussão que teve o suicídio do Nicolás agora em setembro,
o ministro francês da Educação, Gabriel Attal, pediu uma auditoria em todas as escolas onde tenha registro de casos de bullying. E na próxima quarta-feira, na semana que vem, várias novas medidas contra o bullying nas escolas vão ser apresentadas pela primeira-ministra. A imprensa francesa, como a Tati falou, teve acesso a essas novas medidas do governo e revelou hoje pontos desse novo programa, que vão ser principalmente o controle do acesso às redes sociais, porque o governo francês quer que os menores de 15 anos não possam mais se inscrever na rede sem o acordo parental, o confisco do celular do menor que protagoniza bullying na escola, a imposição de uma espécie de toque de recolher digital, que vai servir para impossibilitar um menor agressor a ter acesso às redes em um determinado período.